O tema de hoje é um tema, para mim, muito caro, tem sido muito caro nesse momento em especial, que é o tema da Páscoa e como vivermos a Páscoa, né? O que significa Páscoa, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Tá? Então, eu gostaria de fazer uma contextualização histórica sobre a festa da Páscoa, sobre o significado dela, para os judeus antigos, hebreus antigos, depois judeus, depois cristãos, para chegarmos então no momento atual. A Páscoa, meus amigos, é uma festa que, na verdade, ela teve início antes dos antigos hebreus. Porque o que era comemorado nesse período da Páscoa era o equinócio, seja o equinócio de outono no hemisfério sul, seja o equinócio de primavera no hemisfério norte. Equinócio esse que tem, até hoje, extremas vinculações com influenciações na agricultura. Então, os povos antigos, pagãos, eles já comemoravam, nesse período, esse equinócio, essa passagem. Né? A Páscoa ela começa a ter uma importância histórica e começa a ser comemorada pelos antigos hebreus, porque exatamente nesse período é que se deu a libertação dos hebreus da escravidão que eles já há 400 anos vinham suportando no Egito. Acho que praticamente todos os que estão ouvindo essa conversa sabem, e isso está lá relatado no Antigo Testamento, mais especificamente no livro Êxodo, né, que surge um homem chamado Moisés. Esse homem solicita veementemente a libertação do seu povo hebreu ao faraó egípcio, mas o faraó egípcio não tinha nenhuma intenção de deixar que o povo hebreu, escravo há 400 anos, saísse livre. E aí vem aquelas famosas 10 pragas. Né? Desde as pragas mais simples, como o mar ficar vermelho, e aí depois elas foram se tornando pragas mais pesadas, gafanhotos, moscas, feridas pelo corpo, dias em treva total, o Egito, 3 dias em treva total, até que o faraó, não se curvando, chega à praga definitiva, que foi aquela praga da morte dos primogênitos. Né? Essa praga da morte dos primogênitos, ela, tanto por ser definitiva, ser a definitiva, como por ser, sem dúvida nenhuma, a mais significativa, ela gerou no povo hebreu uma ideia de comemorar a Páscoa, porque a partir dessa praga, o faraó permitiu que eles saíssem do Egito livres. E aí, como é que a comemoração se formatou, né, no povo hebreu? Eles começaram a, depois de que eles se tornaram livres, no período da Páscoa, passar uma semana rememorando o que tinha acontecido naquele momento, né? Inclusive comendo pães e demais alimentos sem fermento, comendo frutas amargas, comendo alimentos que traziam alguma dificuldade, e até hoje os judeus fazem isso, de uma maneira geral. E eles chamavam essa festividade de Páscoa porque, nessa praga definitiva, o anjo da morte só não entrou nas casas que estavam com o sangue de cordeiro passado no portal. Então, disse que o anjo da morte pulava a casa. E o verbo pular em hebraico é pesar. E então, o nome da festividade para os hebreus passou a ser pesar, pulo. Ou, num outro significado que alguns trazem, esse mesmo verbo também tem o significado de passagem. E aí seria a comemoração da passagem da escravidão para a liberdade. Isso, na verdade, não é relevante. Né? O que é relevante é que os judeus, os hebreus antigos, depois os judeus, começaram a comemorar essa festa,
mas comemorar de uma forma extremamente simbólica e com uma finalidade muito interessante. Os judeus antigos, os hebreus antigos, depois os judeus, eles, como eu disse, comiam pães sem fermento para rememorar que os seus antepassados, quando saíram do Egito, saíram correndo com medo que o faraó pudesse mudar de ideia, como efetivamente mudou, né? E levaram massa de pão ainda não fermentado. Então é o chamado pão ázimo. Comendo frutas amargas para rememorar as frutas que eles tiveram que comer na passagem deles de décadas pelo deserto. E eles tinham um símbolo, um ritual muito interessante na Páscoa antiga dos hebreus. Eles levavam para dentro das casas um cordeiro. Passava uma semana esse cordeiro convivendo com as pessoas daquela casa. Todos, mas em especial as crianças, se apegavam àquele animalzinho. E ao fim daquela semana, aquele animal era imolado, era sacrificado. Com a intenção de que as crianças, principalmente, mas toda a família, fizesse uma reflexão de que a vivência da Páscoa é uma vivência vinculada à dor, à amargura, mas, em especial, a desapego. Os judeus tiveram que desapegar de muita coisa nos 40 anos que passaram no deserto. Moisés poderia ter levado esse povo direto a Canaã em muito menos tempo, mas ele preferiu passar décadas no deserto para que uma nova geração surgisse e ele pudesse influenciar diretamente na educação daquela nova geração. Então, a Páscoa para os hebreus e em seguida para os judeus é uma Páscoa vinculada a uma ideia de dor, de amargura, de desapego, para que, uma vez sentido e vivido isso de uma forma profunda e verdadeira, liberdade possa vir. Novos comportamentos, novos padrões comportamentais pudessem surgir. Então, essa é a simbologia profunda da Páscoa judaica, da Páscoa hebraica judaica. A Páscoa ela se transforma numa festa cristã porque, como todos nós sabemos, exatamente nesse período, por volta do ano 33 depois de Cristo, Jesus passa pelo que nós conhecemos como Paixão de Cristo, exatamente no período da Páscoa. Conta-nos os evangelhos, né? Contam-nos os evangelhos que Jesus, no domingo anterior à Páscoa, ele entra em Jerusalém, sendo recebido por uma multidão, parte dela com ramos nas mãos, gritando hosanas e dizendo que ali chegava um grande profeta do povo de Israel. Por isso que o domingo anterior à Páscoa, para a cristandade, passou a ser conhecido como Domingo de Ramos. Jesus passa uma semana, a semana da Páscoa, ensinando muitas coisas. Os evangelhos estão cheios disso. Por exemplo, só para dar uma ideia, o evangelho de Mateus, ele traz a entrada de Jesus em Jerusalém no capítulo 21. Mas a última ceia, que é na quinta-feira à noite, ele só traz na metade do capítulo 26. Então foram muitos os ensinamentos que Jesus trouxe nessa semana. Ensinamentos, muitos dos quais são famosíssimos, estão dentre os mais famosos ensinamentos de Jesus, foram trazidos nesse momento. Como, por exemplo, o ensinamento de que o maior no reino dos céus é o que mais servir. Jesus ensina isso na belíssima passagem do lava-pé, onde ele lava os pés dos apóstolos poucos instantes antes da última ceia. Outro ensinamento muito conhecido dessa semana é quando Jesus diz que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. E ele diz isso logo em seguida ele ter dito que os discípulos deveriam amar uns aos outros como ele tinha amado.
trazendo um outro patamar de amor, porque no início da sua pregação, Jesus traz o amor que está no Antigo Testamento, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Isso não é de Jesus, isso é do Antigo Testamento. Mas quando eu amo alguém como eu amo a mim mesmo, eu posso não amar num patamar muito elevado de amor, né? Porque o meu amor por mim mesmo, ele pode ser um amor extremamente limitado, ainda. Aí Jesus, no final, ele traz um outro patamar de amor. Amai-vos como eu os amei. Aí é uma outra questão. Mas, bem, isso é um outro tema para um outro dia. Nessa última ceia, Jesus, então, anuncia, ele já tinha predito, mas ele confirma na última ceia que os apóstolos iriam perdê-lo, iriam perder o contato físico e direto com ele. Ele anuncia isso, gente, colocando-se para aqueles apóstolos que eram hebreus, judeus, colocando-se como um cordeiro. Porque vejam, Jesus passou 3 anos com eles. Jesus passou 3 anos dormindo com eles, viajando com eles, trabalhando com eles, ceando com eles, fazendo tudo com eles. Na hora em que ele anuncia que havia chegado o momento em que ele não mais continuaria nessa missão corporal, isso gera para os apóstolos tristeza, isso gera para os apóstolos conturbação, isso gera para os apóstolos desilusão, porque eles estavam iludidos de que o final era outro, especialmente Judas, mas não só Judas, né? E por isso Jesus, ele é comparado ao cordeiro, e é chamado de Cordeiro de Deus. Cordeiro, quando ele passa a semana dentro da casa e é ao final sacrificado, ele gera uma reflexão profunda naquela família. Jesus permitiu o seu alto sacrifício para gerar profundas reflexões em todas as famílias que o seguissem pelos anos à frente. Ele tira, na verdade, aquela reflexão que a Páscoa judaica já trazia de forma profunda, diga-se de passagem. Mas ele tira essa reflexão de um patamar e eleva para um outro patamar. Porque a Páscoa judaica falava de uma liberdade, de uma escravidão física. A Páscoa judaica falava do surgimento de um novo padrão comportamental para os fins desta vida. E agora Jesus, com tudo que ele ensinou e com o que ele viveu naquela Páscoa, ele traz o ensinamento de que a escravidão com relação à qual nós devemos nos libertar é a escravidão da ignorância. Em especial, a escravidão da ignorância com relação ao reino de Deus, que ele tanto falou. A vida eterna, ao mundo espiritual, a razão pela qual nós estamos aqui encarnados. A escravidão da qual nós temos que nos libertar, segundo Jesus propõe, é a escravidão da matéria. É a escravidão dos sentidos físicos. Por isso que ele eleva a reflexão da Páscoa para um outro patamar. Mas aí vem o domingo de Páscoa. Ele é sacrificado na sexta, como dizem os evangelhos. E no domingo, ele ressurge. Essa ressurreição, ou esse ressurgimento de Jesus, marca o que, para mim, é o mais importante momento da cristandade. Porque esse dia, em razão desse acontecimento, traz a demonstração concreta de tudo o que Jesus tinha dito.
O ressurgimento de Jesus comprova a existência do reino dos céus. Comprova a existência de uma vida espiritual. Comprova a imortalidade da alma. Comprova que a morte é apenas uma fase do corpo físico, da vida orgânica. O ressurgimento de Jesus comprova que nós podemos sentir dores amargas, pesadíssimas, terríveis, mas a forma como nós vivenciarmos esse momento de dor fará toda a diferença no que vem depois do falecimento do corpo físico, da extinção da veste. Então, comentando isso com o meu filho Júlio, que hoje tem 9 anos, vai fazer 10, ele tinha uns 6 na época. Eu comentei tudo isso com ele de uma outra forma, claro, com uma outra fala, uma outra forma de acessar o conhecimento para ele. Uns 3 anos atrás, mais ou menos. E eu comentei com ele isso, não sei se na quinta, na sexta de Páscoa. E quando chegou no domingo daquela Páscoa, ele me surpreendeu, dizendo assim: pai, hoje é o dia mais importante do ano. E eu concordei profundamente com ele que hoje era o dia mais importante do ano. Hoje, domingo de Páscoa, o dia mais importante do ano para a cristandade. Mais importante do que o Natal. Porque o Natal, ele traz inúmeras e importantíssimas reflexões, sem dúvida. Com relação à humildade, com relação a muita coisa. Mas foi no domingo de Páscoa que todos os ensinamentos de Jesus tiveram a sua comprovação. E que muito e muito nós fomos inspirados para viver melhor a nossa vida aqui e para mantermos aqui uma consciência de que somos espíritos imortais. Então, essas são, desde a época dos hebreus e agora, depois de Jesus, a época cristã, essas são os significados profundos da vivência da Páscoa. E aí a pergunta que nos cabe fazer hoje é: como nós, cristãos, estamos vivenciando a Páscoa? Eu não tenho absolutamente nada, gente, contra o coelhinho da Páscoa. Eu acho ele extremamente simpático, inclusive. E também, muito menos, eu tenho alguma coisa contra chocolate. Eu adoro chocolate. Mas o que me incomoda, até certo ponto, é perceber que no país mais cristão do mundo, hoje considerado, que é o Brasil, o que realmente tem destaque no domingo de Páscoa, principalmente para as crianças, são os ovos de chocolate. Podemos comer chocolate o ano inteiro, inclusive no domingo de Páscoa. Mas esse é o foco da Páscoa? É assim que tem sido? E aí? E vivenciarmos uma Páscoa numa pandemia? O que é que isso significa? Porque, vejam, vivenciar uma Páscoa numa pandemia significa vivenciar uma Páscoa isolados socialmente, com absoluta incerteza do que vai acontecer nos próximos dias e confrontados pela morte. A morte ronda todos nós, todos os telejornais, todos os grupos de Instagram estão falando em óbitos. E quantos óbitos ainda virão? Jesus, 2000 anos atrás, no domingo de Páscoa, nos ensinou que nós não devemos temer a morte. Na verdade, ele demonstrou isso no domingo de Páscoa. Ele nos ensinou durante a sua vida inteira. E, na verdade, esse é um conhecimento que vem de antes. Está lá nos Salmos do Antigo Testamento: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
estiver junto a ti, se eu estiver contigo, nada tenho a temer. Nós estamos sendo convidados, nesse momento de isolamento, de incertezas, nós estamos sendo convidados a refletir sobre a morte. Coisa que nós cristãos, por mais que Jesus nos tenha inspirado a pensar sobre isso, nos negamos a fazer. De uma maneira geral, nós nos negamos a falar, a refletir e a conversar sobre morte. Perdendo assim uma absoluta, imensa oportunidade para estarmos mais conscientes durante a nossa vida corporal. Porque racionalmente todos sabemos que a morte pode chegar para nós a qualquer momento. Mas como nós nos negamos a pensar sobre isso, nós também nos negamos a pensar sobre quais pendências. E eu não falo aqui de pendências financeiras apenas, e nem muito menos. Eu falo de pendências emocionais, eu falo de pendências psíquicas, eu falo de desapego. Nós nos negando a falar sobre morte, nós nos negamos a pensar a respeito dessas pendências. E aí, quando morremos, chegamos ao mundo espiritual, desesperados muitas vezes, porque as pendências foram deixadas. Então, essa é a primeira grande reflexão que eu queria fazer da vivência da Páscoa num momento de pandemia. Mas nós temos outras reflexões. A pandemia ela também nos traz a informação de inúmeras, incontáveis, magníficas boas ações. Iniciativas de amor, de solidariedade que se espalham pelo mundo e pelo Brasil. E a pandemia também nos traz um contexto de muito melhor condição para olhar para mim mesmo. Inclusive de mais tempo para olhar para mim mesmo. Então, a partir do momento em que eu tenho essas iniciativas de amor e de solidariedade, eu posso perceber o quão lindo pode ser o ser humano quando ele se abre para ser instrumento do amor na Terra. E o quanto isso está ao meu alcance. Eu posso fazer. Embora eu tenha sombra em mim, eu também tenho luz. Eu posso ser instrumento de Deus na Terra. Mas eu preciso ter iniciativa para isso. E quando eu paro para pensar no contexto de ter mais condições de olhar para mim, eu paro para pensar no contexto de olhar para o meu consumismo. Eu paro para pensar e para olhar para os meus medos. Qual é o seu maior medo? Você sabe dizer? Porque ele existe. Independentemente de você querer olhar para ele, ele está aí. Mas se você olha, você ressignifica. Se você não olha, ele lhe induz a reações com relação às quais você não vai sentir saudades. Então eu posso olhar nesse período para o meu consumismo, para o meu medo, para os meus sentimentos de uma maneira mais abrangente. Eu posso olhar para a minha fé. Como está a nossa fé nesse momento? Eu posso refletir, gente, sobre o que é essencial. A partir do momento em que a sombra da morte ronda todo mundo, eu posso ter uma reflexão muito importante de o que é que eu estou fazendo com o meu tempo quando eu estou próximo daqueles que eu amo. O que é que eu estou aproveitando desse tempo? E eu poderia ainda fazer uma reflexão de quais pensamentos eu tenho acolhido com mais frequência.
Porque muitos pensamentos meus, na verdade, não são meus, mas eu acolhi. Então, são muitas as reflexões e que me levam a uma reflexão final. Hugo, tenho pensado sobre isso muito. Eu preciso trabalhar em mim a entrega. A entrega da direção da vida, do rumo dos acontecimentos, a quem, de fato, já possui essa direção. Já possui esse controle. E se eu tenho que trabalhar a entrega, eu tenho que trabalhar a ilusão do controle. Porque, de uma maneira geral, todos nós temos a ilusão de que controlamos a nossa vida. E isso é uma ilusão. E quando eu trabalho essa ilusão, eu estou trabalhando pela desilusão. A mesma desilusão já proposta pelos judeus lá atrás, pelos hebreus lá atrás. Então eu preciso trabalhar essa entrega. E a melhor forma de trabalhar fé é começar o dia agradecendo. Agradeça pelo que você tem, pelo que você recebeu. Ainda que você não tenha consciência de ter recebido, como, por exemplo, a proteção do seu anjo protetor, do seu espírito protetor. Nem todas as pessoas têm as mesmas condições sobre a Terra. Muito pelo contrário. Mas todas têm o que agradecer. Todas. Começando pelo fato de estarem encarnadas. Então, queridos, para encerrar, eu acho que eu já passei foi do meu tempo, né? Só para variar um pouquinho. Não, pode, tá ótimo. Vou te dar Mas mais 5 encerrar, minutos, você quer? Ou então deixamos eu para queria perguntas propor do aqui amigo. algumas vivências da Páscoa. Tá? Eu queria propor algumas vivências. Exercício da semana, não é isso, Vitor? A partir do momento, a partir das vivências que eu estou tendo nessa semana. A primeira vivência que eu quero propor, meus amigos, é como estão sendo as suas refeições. Porque as minhas refeições, antes desse isolamento, eram mais rápidas, eram com menos espaço de diálogo, muitas vezes eram sozinho. Eu estava sozinho na mesa. Mesmo tendo outras pessoas na minha casa. Porque eu tinha que fazer a refeição num momento que não dava para eles, ou eles tinham que fazer num momento que não dava para mim. Eu agora tenho primado por fazer refeições com todos os que eu posso fazer. Todos os que estão dentro do meu lar. Inclusive, abrindo espaço para que a pessoa que trabalha para nós e que está morando conosco nesse momento, sente à mesa conosco. E que a gente abra um espaço de diálogo mais importante. Um espaço de diálogo sobre questões realmente essenciais. Como, por exemplo, a morte. Uma outra vivência que eu queria propor é a do Evangelho no Lar. Eu tenho feito Evangelho no Lar diariamente aqui na nossa casa. E isso tem sido magnífico. Magnífico. Rápidos. Evangelhos no Lar com as crianças não dá para ser muito demorado, né? Quem tem criança sabe. Mas nós temos feito diariamente uma prece inicial, a leitura de uma historinha, um comentário, uma prece final. Diariamente. Outra vivência que eu queria propor. Reflita sobre como você está aproveitando seu tempo nesse isolamento. Veja, gente, ao mesmo tempo que tem muita gente aproveitando para fazer por mais tempo meditação, ao mesmo tempo que tem gente aproveitando para estar mais próximo daqueles que estão dentro de casa, aqueles que estão aproveitando, se estiverem sozinhos, para ler melhor, para ver melhores filmes.
aqueles que estão, embora tenha muita gente que está aproveitando esse tempo para passar na sua agenda de contatos e ver, identificando quem pode estar precisando de uma mensagem ou de uma ligação sua. Embora tenha muita gente aproveitando para isso, outras pessoas têm chegado cada vez mais notícias para mim que estão bebendo mais frequentemente, que estão vendo mais programas televisivos que pouca ou nenhuma coisa de boa agregam ao ser humano. Então, como é que nós estamos utilizando esse tempo que nós estamos tendo? Eu não tenho sentido falta, por exemplo, de várias coisas que eu fazia antes do isolamento. Não tenho sentido falta. Isso, para mim, tem sido uma constatação muito boa. Coisas que eu fazia, coisas que eu comprava e que, de fato, não fazem falta. Então, essa é uma reflexão que eu acho importante. E por último de verdade, eu pretendo fazer com os meus filhos 2 vivências nessa Páscoa a respeito do significado profundo e espiritual da Páscoa. Uma eu ia fazer hoje, por conta dessa live aqui, adiei para amanhã. Eu quero fazer uma experiência do lava-pé. Eu quero lavar os pés. E quero dar a oportunidade de algumas pessoas da minha casa lavar os pés uns dos outros. E quero propor a eles, quando a gente estiver fazendo isso, uma reflexão sobre qual a razão de nós devermos servir aos outros. Por que é importante servir? Por que Jesus disse que o maior é quem serve? E a segunda vivência que eu quero fazer, talvez faça uma com relação ao pão compartilhado, é uma outra possibilidade, mas eu quero fazer uma vivência no domingo de Páscoa. Os meus filhos vão comer chocolate no domingo de Páscoa. Isso para mim não é um problema. Mas eu queria que eles tivessem uma vivência no domingo de Páscoa sobre a imortalidade da alma. Então, essas são as propostas, meus queridos e minhas queridas, que eu trago para todos nós. Porque vivenciar a Páscoa é algo que nós precisamos. E precisamos tanto que o universo trouxe para nós um contexto em que nós estamos sendo recebidos nessa Páscoa por convites muito mais fortes. Convites que não devem ser desprezados. Convites para que nós nos voltemos para nós, sem esquecer dos outros, nos amando para poder amá-los e percebendo que essa vida ela é importante como instrumento, mas não como essência, porque somos espíritos imortais. Muito obrigado a todos. Espero revê-los fisicamente em breve lá no nosso querido Paz e Bem. Um beijo. O Guito, te agradecemos, viu? Eu sei que você venceu mais um desafio, né? Conseguiu falar por trás das câmeras, mas eu tenho certeza que tocou muitos corações, viu? Sua palavra foi muito importante, com certeza, para esse momento que nós estamos vivendo. Tanto véspera, né, da sexta-feira chamada da Paixão, como você explicou aí, o domingo de Páscoa, e também dentro desse isolamento social, que muitas reflexões são extremamente importantes para a gente aproveitar esse momento que Deus está nos trazendo agora.
Bom, como você trouxe muitas propostas de exercício, eu queria te pedir para eleger uma. Claro que tem todas, quem quiser rever a live vai ficar aí, depois eu vou colocar no Instagram, no YouTube, no nosso canal do Grupo Espírita Paz e Bem. Mas eu queria que você elegesse uma live, uma das propostas que você fez como exercício da semana, para que a gente realmente nós conseguimos nos mover algo dentro de nós, fazendo algo diferente, né, que nós possamos iniciar nessa semana. Você pode sugerir-nos? Posso sugerir duas, né? Você não é um homem de uma coisa só, né, de pouco tempo. Pois é. Pode Não, ir, meu amigo. é uma proposta que eu faço para dentro e uma proposta que eu faço para fora. Tá? Uhum. Para dentro identifique o seu maior medo. Certo. Busque identificar o seu maior medo. E busque identificar por que ele lhe traz tantos calafrios. Por que quando você simplesmente olha para ele, você tem uma reação muitas vezes, de desespero. Procure olhar para isso. E a proposta para fora é busque na sua agenda pessoas que certamente poderão e gostarão muito de receber uma mensagem ou uma ligação. Passe a mensagem, diga algo que vem do fundo do seu coração para ela. Você pode nem entender por que você está dizendo aquilo para ela. Mas se tiver vontade, diga na mensagem. Ou diga na ligação. Às vezes, ou no áudio, né? Uhum. Tem várias possibilidades. Você escreve, você passa áudio ou você liga. Mas busque nos seus contatos. Tenho certeza que se você fizer uma prece antes, a espiritualidade vai lhe inspirar quando o seu olhar passar pelo nome de alguém que está precisando. Um beijo. Inclusive pode ser também através de uma oração, né? Para alguns que não estejam mais fisicamente entre nós e que nós deixamos para trás em pensamentos, em orações, a gente pode trazê-los, né? E fazer orações por essas pessoas que já foram tão caras ao nosso coração, são tão caras, mas que estão, por conta dessa roda da vida nossa, estão um pouquinho esquecidas, não é isso? Perfeito, Sol. E aí, pegando o gancho aí, que você sabe que eu não consigo não falar nada, né? Tá ótimo. Pegando o gancho, a minha avó faleceu em 2014. Eu estava dizendo isso para um amigo meu cujo o avô faleceu ontem. E eu disse a ele, eu hoje tenho um relacionamento com ela mais intenso e frequente do que o relacionamento que eu tinha quando ela estava encarnada nos últimos anos da passagem dela por aqui. Eu sinto, eu oro, eu recebo, eu sonho. Ela está perto de mim muito mais vezes e me ajuda mais, inclusive, do que quando estava encarnada numa cidade distante de Fortaleza. Então, meus amigos, lembremos da essência do ensinamento de Jesus no seu ressurgimento. A oração, nós devemos iniciar o dia com ela e devemos nos preparar para dormir com ela. Pelo menos nesses dois momentos, a gente deve lembrar sempre de fazer orações. Mas que as orações, que a gente não faça apenas orações por alguém que a gente pode também ligar ou passar uma mensagem. Porque nesse terra a terra que nós estamos, às vezes a mensagem toca mais.